Muito bem. Mais alguns circuitinhos aqui para a gente calcular a tensão e a corrente em todos os componentes, agora inclusive os diodos. Como sempre, a gente vai começar analisando a polarização dos diodos e se vai ter corrente ou não neles. Então, aqui analisando a primeira malha, nós temos um diodo nessa malha, polarizado como? Polarizado reversamente. Então, eu sei que a corrente aqui vai ser, ela não vai existir, né? A corrente aqui, no diodo D1, vai ser zero, né? E, consequentemente, como esse diodo D1 está em série com o resistor R1, a corrente no resistor R1 também vai ser zero. A corrente não vai passar no resistor R1, tá? Se eu não tenho corrente no resistor R1, e o resistor vale a lei de Ohm, né? Então, no caso do resistor, qual será a tensão? A tensão vai ser 10 ohms vezes zero. Resistência vezes a corrente. Então, a tensão aqui no resistor R1 vai ser 0 volts, tá? E a tensão aqui no diodo D1? A gente vai descobrir ainda. Eu não sei, tá? Mas a gente vai descobrir. Vamos deixar aqui em aberto. A única coisa que eu sei é que a corrente nele é zero. Vamos analisar agora a outra malha, essa malha externa aqui, né? O diodo D2 está polarizado como? Diretamente, né? E a corrente ela passa por ele, passa no resistor e volta para a fonte. Então, eu tenho um fluxo de corrente aqui na malha externa. Como esse diodo ele é de silício, a queda de tensão nele será de 0,7 volts. Tá? Muito bem. Olha só. Aqui no resistor R2, então, analisando essa malha externa, que é onde a corrente passa, eu tenho a tensão de 12 volts aqui na fonte, 0,7 ficou no diodo D2, sobra então uma queda de tensão de 11,3 volts no resistor R2. O que me permite já então calcular a corrente, porque eu tenho a tensão e a resistência. Então a corrente no resistor 2 vai ser igual a 11,3, que vai dar 113 mA. Dá para fazer de cabeça. Então essa corrente aqui no resistor R2 vai ser de 113 mA. Descobri a corrente e a tensão no resistor, matei. E no diodo, ou nos diodos? Eu sei que a corrente aqui, ó, que vem por essa malha aqui é zero. A gente já sabe, porque o diodo aqui está reverso. Então, todos esses 113 mA necessariamente vieram daqui, do diodo D2. Então, a corrente aqui no diodo D2 também é de 113 mA. Então, já sei a tensão e a corrente no diodo D2. Resta saber a tensão no diodo D1, que vai ser de quanto, pessoal? Olha só, eu não posso dizer que a tensão aqui vai ser de 12 volts, né? Porque, é claro, é óbvio que se eu falar para vocês, ó, a tensão aqui vai ser 12, tá errado. Porque a soma das tensões na malha tem que dar zero. E se eu somar aqui 12 menos 11,3, vai dar menos 11,3, não vai dar zero. Então, isso aqui não vai dar 12, tá? Então, a tensão nessa malha aqui tem que dar zero. Então, olha só. De 12 volts que eu tenho nessa malha aqui, analisando essa malha, eu sei que 11,3 está aqui no R2 e 0 está aqui no R1. Quanto que vai sobrar para ficar no D1? Muito simples. 0,7 volts. Porque aí sim, 12 menos 0,7 menos 11,3 dá zero. E aí obedece a segunda lei de Kirchhoff. Tá? Então, tá aí, calculamos a tensão e a corrente em todos os componentes, resistores e diodos. Vamos ver mais um. Aqui, um exercício muito parecido com o anterior, né? Olha só. Muito parecido. Só que a diferença é que o diodo aqui é de germânio, tá? Mas não vai mudar muita coisa, eu vou até fazer mais rápido, olha só. Aqui, o diodo está reverso, a corrente aqui vai ser igual a zero. A corrente aqui, portanto, também vai ser zero. Não vou ter corrente nem aqui, nem aqui. A queda de tensão no resistor obedece à lei de Ohm. Então, se a corrente é zero, a tensão também é 0 volts. Analisando agora outra malha. Eu tenho condução de corrente pelo diodo de germânio, logo a queda de tensão aqui vai ser de 0,3 volts. Então, analisando a malha externa, que é onde a corrente passa, nós temos 12 volts da fonte, 0,3 fica no diodo, sobra então
11,7 volts para o resistor R2, o que me permite calcular a corrente nele pela lei de Ohm. 11,7 dividido por 100 vai dar uma corrente de 117 mA. Esse 117 mA que passa no R2 só pode ter vindo por esse caminho, pelo diodo D2, uma vez que eu sei que a corrente que desce para cá é zero. Então, a corrente aqui vai ser de 117 mA também, vai ser a mesma. Então, eu já descobri a corrente e a tensão no diodo D2 e no resistor R2, descobri a corrente e a tensão no resistor R1, resta saber qual vai ser a tensão no diodo D1. Muito fácil. Sabendo que a soma das tensões nessa malha aqui tem que dar zero, e eu sei que de 12 volts, 0 fica no R1 e 11,7 fica no R2, só vai sobrar aqui, então, uma tensão de 0,3 volts. Né? Se a gente montar a equação, vai ficar 12, que é a tensão do gerador, menos a tensão do diodo VD1, que eu não sei quanto que é, menos a tensão R1, que é 0, menos a tensão de 11,7, que está aqui. Né? Então, se a gente jogar aqui na nossa equação, isso aqui igual a zero, né, gente? Então, vai ficar 12 menos 0 menos 11,7 volts vai ser igual a, o menos VD1 passa para lá, mais VD1. Então, 12 menos 0 dá 12, menos 11,7 dá 0,3 volts, que é igual a VD1. Tá? Então, tá aí a equação dessa malha, calculada aí para vocês. Acho que dá tempo de fazer mais um. Esse daqui. Olha só. Vamos ver como é que estão os diodos. O diodo D1 está polarizado diretamente e o diodo D2 está reversamente. Então, eu sei aqui que a corrente que vai passar nele vai ser igual a zero. Tá? Eu vou ter corrente no diodo D1? Sim, porque apesar do diodo D2 estar polarizado reversamente, a corrente aqui ela tem um outro caminho, que é o R2. Então, eu tenho uma corrente nessa malha aqui circulando. Tá? Eu tenho uma corrente aqui. Se eu tivesse só o diodo D2 aqui embaixo, sem o resistor R2, aí o diodo D2 iria bloquear toda a corrente. Mas como eu tenho R2, então eu posso dizer que eu tenho corrente. E se eu tenho corrente aqui no diodo polarizado diretamente de silício, eu sei que a queda de tensão vai ser 0,7 volts. Então, descobri o que está acontecendo nos dois diodos. Vamos ver então o que sobra para a gente. Como a corrente aqui que desce para cá é zero, porque o diodo está polarizado reversamente, eu sei que a corrente que passa no R1 obrigatoriamente é a mesma que passa no R2. Então, R1 e R2 eles estão em série, porque se a corrente é a mesma, eles estão em série. De maneira que, qual vai ser a tensão que eu vou ter nos dois resistores? Quer dizer, daqui até aqui. Qual vai ser a tensão? Muito simples. De 10 volts, 0,7 fica no primeiro diodo, sobra então 11,3 volts. Qual vai ser então a corrente? Eu sei que essa corrente vai passar pelos dois diodos, ou seja, a resistência equivalente aqui vai ser de 20 ohms. Então, a corrente ali no resistor R1, que também vai ser igual ao do resistor R2, vai ser 11,3 dividido por 20. Então, a corrente no resistor R1 e no resistor R2 vai ser de, vamos ver aqui, 11,3 dividido por 20, vai dar então 565 mA. 565 mA. Essa corrente aqui, então, que passa nos dois resistores. A queda de tensão nos dois eu também consigo calcular. Agora que eu sei a corrente nos dois, a queda de tensão aqui vai ser 565 mili vezes 10 ohms, vai ser 5,65 volts, e aqui vai acabar dando a mesma coisa. Então, aqui vai ser 5,65 volts também. Tá? Ok, calculamos a tensão e a corrente nos resistores. Como o resistor R1 está em série com o diodo D1, a corrente é a mesma. Então, a corrente no diodo D1 é 565 mA. E é isso, né, gente? Faltou a tensão no diodo D2. O diodo D2, eu sei que a corrente que passa nele é zero, porque ele está polarizado reversamente.
Mas eu sei que ele está em paralelo com R2. E em paralelo a tensão é sempre a mesma. Logo, a tensão aqui vai ser a mesma que do resistor R2, será de 5,65 volts. Está aí a resolução de mais um circuito de corrente contínua com diodos. Ok? Na próxima aula a gente vai fazer mais um circuito desse tipo e aí a gente vai continuar a matéria. Muito obrigado a todos e valeu!